Olá, caríssimos e caríssimas, catequizandos e catequizandas, tudo bem com todos? Como vocês sabem, né, nós estamos na quarentena e não está sendo possível nossas catequeses presenciais lá na Paróquia Espírito Santo, mas a catequese de adultos não pode parar. E hoje então estamos enviando o vídeo contendo os conteúdos do Encontro 4, Jesus, a solução de Deus. Só uma coisinha, né? Quando enviamos estes vídeos, a ideia é que os catequizandos possam assistir o vídeo para entender o conteúdo, e o vídeo fica à disposição, né, no celular de vocês, a fim de que, se for o caso, né, vamos dizer que vocês não entenderam alguma coisa, vocês possam assistir novamente e procurar entender alguma parte que não tenham entendido. Mas se persistir ainda alguma dúvida ou algumas dúvidas, podem escrever para nós, catequistas, e nós teremos aí a maior alegria em procurar responder, ok? Então vamos lá ao tema de hoje. Então o tema de hoje é do Encontro 4, Jesus, a solução de Deus. Bem, quando falamos em solução, Jesus, a solução de Deus, significa que antes da solução houve algum tipo de problema, né? Solução anda junto com problema. Surge o problema, alguém desenvolve uma solução. No nosso caso aqui, quando nós falamos Jesus, a solução de Deus, qual era o real problema? E vejam que problema aqui está escrito em letras grandes, porque realmente, como vocês vão ver, foi um problemão. Acredito que talvez o maior problema da humanidade. Qual foi o problema? Como nós vimos no Encontro 3, cujo tema foi pecado e conversão, Adão e Eva caíram na tentação de Lúcifer, que já tinha se rebelado contra Deus. E então o casal, né, permitiu que entrasse o pecado e o mal na criação. Nessa figura aqui, nós vemos Adão e Eva apanhando uma maçã, né? E aqui a maçã simbolizando o orgulho, a rebelião contra Deus, né? E tentados aqui, a tentação vem do Lúcifer, que estava disfarçado numa serpente. E infelizmente o primeiro casal do mundo, que deu origem a toda a humanidade, caiu nessa tentação de rebelar-se contra Deus, o orgulho. E aí então entrou o pecado e o mal na criação, e a consequência dessa rebelião terrível foi a expulsão de Adão e Eva. Aqui vocês veem o anjo com uma espada na mão, expulsando Adão e Eva do paraíso terrestre, onde eles viviam numa felicidade incomparável. As consequências desta rebelião. Quais foram as consequências da entrada do pecado e do mal na criação? Uma delas, e a mais terrível, foi a perda da convivência com Deus. No Encontro 3 também nós mostramos essa mesma figura aqui, em que havia essa natureza linda, havia o Adão e a Eva, um tigre aqui sentado, deitado ao lado do Adão, né? Como se fosse um bichinho de estimação, e Deus, representado por Jesus, conversando face a face, pessoa a pessoa, com Adão e Eva. Essa convivência
direta foi perdida. E o outro grupo de consequências foram as misérias da morte, violência, corrupção, inveja, guerras, né, como está representado aqui. Tudo isso veio em função da entrada do pecado e do mal na criação. Mas o problema então foi mostrado até o slide anterior, e agora vamos tentar mostrar a solução, porque Deus é misericordioso, é bondoso e ama muito o ser humano. E aí então ele já imediatamente após a expulsão de Adão e Eva do paraíso terrestre, já bolou uma solução. E essa solução ela está refletida, resumida lá numa frase que está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, e diz o seguinte: porque Deus, bondoso, generoso, amoroso, amou tanto, de tal maneira o mundo, e poderíamos dizer assim, amou de tal maneira o ser humano, que deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele, em Jesus, no Filho unigênito, crer, não pereça, porque o mal trazido pela rebelião fez vir ao mundo todo tipo de perecimento, né? Mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Jesus então veio para tirar o mal e o pecado, e assim o ser humano não perecer, mas sim possa ter a vida eterna. Mas agora vem o momento de dizer como Deus arquitetou esta salvação, de tirar o homem daquela condição terrível em que ele tinha se metido. Como? Como Deus fez para salvar o homem daquele destino terrível? Deus arquitetou um plano de salvação, um plano extremamente inteligente, como nós vamos ver nos próximos slides. Como seria este plano de salvação arquitetado por Deus? Antes de falar nisso, vamos pensar em alguns pontos importantes. O pecado de Adão e Eva foi muito grave. A criatura ofendeu o Criador e, assim, foi expulsa do paraíso terrestre e teria de pagar um preço caríssimo por esse pecado, por essa rebelião, por esse afastamento de Deus. Mas Deus, que é amor e misericórdia e bondade, Ele queria restaurar todas as coisas para que tudo voltasse a ser como era antes do pecado. Mas como fazer isso? Porque esta é uma ofensa muito grave. Os ofensores, seres humanos, não conseguiriam satisfazer a justiça para com Deus excelso, infinito. Ou seja, o homem não conseguiria por si só satisfazer a justiça a partir de suas próprias forças. Só alguém do mesmo nível de Deus poderia conseguir obter este perdão. E aí então nós temos que pensar o seguinte: Deus, na verdade, são três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas são três pessoas. E nós, assim, didaticamente, representamos Deus, três pessoas, por um triângulo que tem três vértices, sendo um vértice o Pai, o outro o Filho e o outro o Espírito Santo. E esses raios que saem de Deus aqui, querendo representar que Deus é Criador. Então Jesus, o Filho, Deus Filho,
É como se Jesus tivesse falado assim: Pai, infelizmente Adão e Eva acabaram caindo, mas nós queremos restaurar as coisas para elas voltarem a ser como eram antes. E eu aceito a missão de ir lá na terra, nascer como um homem igual a todos os homens, exceto no pecado. E assim resolver essa questão de restaurar todas as coisas. Então aí vai ficando cada vez mais claro que Jesus é a solução. Jesus é a solução de Deus. Resumindo então, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, aceitou a imensa missão de vir à Terra, nascer igual aos homens em tudo, menos no pecado, para poder salvar o homem e a humanidade. E agora então, um esquema, um resumo, um quadro do plano de salvação arquitetado por Deus com base em seu Filho Jesus, que veio à Terra como uma pessoa normal, mas ele era homem e Deus ao mesmo tempo, e Jesus então fazendo a redenção. Então, só fazendo uma rememoração, Deus, Criador, criou todo o universo, tudo que existe no universo, paraíso terrestre, só que depois, num certo momento, o Lúcifer se rebelou contra Deus e então entrou na criação o pecado e o afastamento de Deus. E aí que foi necessário então que Deus bolasse o plano de salvação. E aí então essa parte aqui quer representar a história da salvação, começando com Abraão, há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Vamos considerar que essa linha azul aqui é a linha do tempo, começando lá em Abraão, depois veio Isaac, Jacó, as 12 tribos, Moisés libertando as 12 tribos do Egito, indo para a terra prometida, etc. Então, Abraão, até tudo isso aqui no Antigo Testamento foi feito apontando para Jesus. Aqui a cruz significa o momento em que Cristo veio, pregou o Evangelho, deixou aqui a boa nova da salvação, foi crucificado, morreu, ressuscitou, deixou a igreja sendo guiada pelo Espírito Santo, e hoje nós estamos no ano 2020 e nós não sabemos ainda por quanto tempo essa linha do tempo vai continuar, até que vai chegar o momento em que vai haver o juízo final, e então nós podemos considerar que a história da salvação estará completamente realizada. E aí então tudo estará restaurado para o estado em que era antes do surgimento do pecado. Bem, então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador, Jesus é a solução do Pai, é a solução de Deus, é o Redentor, aquele que redimiu a humanidade do estado do pecado e do afastamento de Deus. Por isso que lá em João 14,6 está essa afirmação de que Jesus, dizendo, ele mesmo dizendo, eu sou o caminho, só tem um caminho, não tem outro. A verdade, só tem uma verdade, a verdade de Jesus, a verdade de Deus, e a vida divina. Essa que é a verdadeira vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim, Jesus. E essa figura ela mostra uma pessoa subindo da terra
vida terrena até o Pai. E Jesus sendo a escada, o caminho que eleva até o Pai. Jesus veio à Terra, deu-nos o Evangelho, a Boa Nova da salvação, morreu e ressuscitou por nós, enviou-nos o Espírito Santo. Vejam lá naquela figurinha em que o Espírito Santo está sobre a igreja, iluminando a igreja e as pessoas que pertencem à igreja. Deu-nos a igreja e os sacramentos, os meios para a nossa subida, para a nossa salvação. Vejam que bonito que é Jesus sendo a solução de Deus para nos redimir, para nos salvar. Mas aí a coisa não para aqui. Agora vem a nossa parte. Jesus realizou toda a sua missão vinda à terra, pregação do reino, paixão, morte e ressurreição por mim, né? Se fosse necessário que ele fizesse tudo isso unicamente por uma pessoa, por mim, por qualquer um de nós, ele faria sem hesitar um segundo, de tanto amor que ele tem por mim. Infelizmente, nós, seres humanos, não temos, muitas vezes, a consciência do tamanho do amor de Deus por nós. Um Deus que se faz assim esse trabalho imenso de vir aqui entre nós, passar por tudo que ele passou na paixão, etc. E isso não é um grande, infinito ato de amor por nós? Aí vem então essa flechinha, essa setinha para nós pensarmos, né? Para nós fazermos uma reflexão. Como estou correspondendo aos planos de Jesus por mim? Como estou correspondendo ao amor de Deus por mim, ao amor de Jesus por mim? E qual é então a minha missão dentro disso tudo? Nós catequistas deixamos essas perguntas para cada um fazer uma reflexão após terem assistido esse vídeo. E depois, por favor, mandem para nós através do Zap quais foram as respostas para essas duas perguntas que nós estamos deixando aqui como tarefa de casa, tá bom? Bom, acho que era isso, né? Deus é bom, infinitamente bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, é maravilhoso, é infinitamente amoroso. E aí, né, os catequizandos dizendo que amam a catequese e que não veem a hora de voltar para a catequese. É verdade, gente? Nós catequistas estamos com muitas saudades de vocês, querendo encontrar com todos para nós podermos continuar a nossa catequese. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe. Qualquer dúvida é só escrever para nós. Grande e imenso, amazônico abraço para todos e todas.